Era uma vez, em uma galáxia não muito distante, chamada Brasil, existia um ritual sagrado, acontecia logo depois da escola, todo santo dia. Era o momento em que a gente largava a mochila no canto da sala, pegava aquele lanche improvisado e se jogava no sofá. A TV ligava e uma música começava. Aquela música era o chamado, o portal para outros mundos. Você sabe do que eu estou falando? Era a hora da sessão da tarde. Se você, assim como eu, viveu essa época, por favor, já se inscreve aqui no canal. Porque a viagem que vamos fazer hoje vai direto para o coração da sua memória afetiva. A sessão da tarde não era só um programa que passava filmes. Era uma instituição, a gente sabia que repetir sabia. Sabia, a gente reclamava nunca. Porque cada reprise era como reencontrar um velho amigo. Isso era a certeza de que, depois de um dia cheio de provas e deveres de casa, teríamos ali na nossa frente uma aventura garantida. Então pensa comigo, quantos de nós não sonhamos em ter um amigo extraterrestre? Depois de assistir o primeiro, quantas vezes não torcemos desesperadamente para que o Elliot e seus amigos conseguissem salvar aquele serzinho cabeçudo e de dedo brilhante? Aquele filme nos ensinou sobre amizade, sobre perda e sobre a importância de olhar para as estrelas. E a sessão da tarde nos dava essa lição. De novo e de novo. E o que dizer de Curtindo a Vida? Adoidado, Ferris Bueller era o herói que todos nós queríamos ser. O cara que tinha a resposta para tudo, que sabia como burlar o sistema e viver um dia épico. Quem nunca sentiu aquela vontade de fingir uma doença só para ter um dia de liberdade como o dele? Aquele desfile em Chicago, com ele cantando Twist and Shout, aquilo era a definição de liberdade para uma geração inteira, de adolescentes presos na rotina escolar. A sessão da tarde era nossa janela para o mundo. Para uma América que a gente só conhecia pelos filmes, as casas com quintal sem muro, os armários coloridos nos corredores da escola, os bailes de formatura. Tudo parecia mágico. Era um universo de possibilidades. E os filmes de cachorro? Os filmes de cachorro, Beethoven, com aquele São Bernardo gigante, babão que destruía a casa, mas que no fundo tinha um coração de ouro. A gente ria das trapalhadas, mas também se emocionava com a lealdade daquele animal. E Canove, com o Jean Belushi e o pastor alemão Jeremy. Era a mistura perfeita de comédia e ação policial. A gente aprendia que os heróis podiam vir em todas as formas e tamanhos, inclusive com 4 patas e um latido barulhento. Havia uma fórmula, quase uma ciência. Por trás da programação, uma semana era focada em comédias românticas que nos faziam suspirar. Lembra de Uma Linda Mulher? A história da Cinderela moderna, que encontrava seu príncipe encantado. De uma forma totalmente inesperada, a gente torcia por Vivian. E Eduardo, mesmo sabendo o final de Cor, na outra semana, vinha a aventura. Os Goonies, um mapa do tesouro. Um grupo de amigos desajustados, armadilhas mortais e um navio pirata. Era a aventura definitiva quando cada um de nós se identificava com um dos Goonies. Você era o líder, Mike. O inventor, Data. O engraçado bocão, ou o adorável e forte gordo com seu trufa. O Chafa. Nós éramos eles, vivendo aquela jornada no porão escuro de casa. E as comédias pastelão. A gente se acabava de rir. A trilogia Corra que a Polícia Vem Aí, com o impagável Leslie Nelson, como o detetive Frank Driving. Você era um humor ingênuo, bobo, mas que funcionava perfeitamente. Cada cena era uma cascata de piadas visuais. Você mal terminava de rir de uma e já vinha outra. Mas a sessão da tarde também sabia ser séria. Ela nos apresentou a histórias de superação. Os filmes como Karate Kid nos ensinaram que a verdadeira força não está nos músculos, mas na paciência, na disciplina e no equilíbrio. Lixar o chão, pintar a cerca. Lições do Sr. Miyagi que ecoam até hoje. Daniel San não era o mais forte, mas ele tinha o coração de um campeão. E aquele chute final, o golpe da garça, é uma das cenas mais icônicas da história do cinema. A sessão da tarde também era a casa dos azarões, dos personagens secundários que roubavam a cena. Nos anos 80, ninguém imaginava que o personagem coadjuvante que mal aparecia em cena seria o mais lembrado. Mas foi exatamente isso que transformou muitos desses filmes em lendas. Pense no Gordo, Deus Goonies. Ele não era o herói, mas sua amizade com o Sloth foi um dos arcos mais emocionantes do filme.
Isso era a prova de que a bondade e a aceitação podiam florescer nos lugares mais inesperados. Hoje a sessão da tarde nos ensinou a olhar além das aparências. Vamos falar sobre um fenômeno específico, a saga da Lagoa Azul. A Lagoa Azul, o filme que parava o Brasil, era quase um evento nacional. Todo mundo corria para casa para assistir a história de Emmeline e Richard, duas crianças que cresciam isoladas numa ilha paradisíaca, descobrindo o mundo e a si mesmos. O filme tinha uma aura de proibido, de tabu, que fascinava todo mundo. Era nossa educação sentimental, mesmo que a gente não entendesse direito o que estava acontecendo. E quando a Globo anunciava a exibição, era um acontecimento. A dublagem brasileira merece um capítulo à parte. As vozes dos atores da sessão da tarde se tornaram tão icônicas quanto os próprios atores. A voz do Ed Murphy, do Tom Hanks, da Julia Roberts, eram vozes que nos traziam conforto, familiaridade. A gente nem precisava ver a tela. Só de ouvir já sabíamos quem estava falando. A versão brasileira, Herbert e Richards, não era só um slogan. Era um selo de qualidade, a garantia de que a experiência seria completa. Era uma época mais simples. Uma época sem streaming, sem centenas de opções a um clique de distância. A gente não escolhia o filme nos escolhia e a gente aceitava. A beleza da sessão da tarde estava justamente nessa falta de controle. Era uma surpresa diária, uma caixinha de bombons cinematográficos que a TV Globo nos entregava de presente todas as tardes. E as férias de janeiro, aí a sessão da tarde virava um festival. Eram os melhores filmes. Os grandes sucessos. Esqueceram de Mim se tornou sinônimo de Natal e férias. Kevin McAllister, o garoto de 8 anos que defendia sua casa de 2 ladrões atrapalhados, era o nosso herói de fim de ano. Suas armadilhas geniais e sua inteligência eram uma inspiração. A sessão da tarde foi a responsável por formar o caráter cinematográfico de milhões de brasileiros. Foi ali que aprendemos a amar o cinema. Aprendemos a rir, a chorar, a torcer, a ter medo e a sonhar. Foi a nossa primeira escola de roteiro, de direção, de atuação. Foi a fábrica oficial de nostalgia da TV brasileira. Mas hoje, vivemos na era da abundância. Temos acesso a tudo, a qualquer hora. Mas me diga, essa abundância se compara à alegria de ligar a TV e ser surpreendido por um filme que você ama? Aquela sensação de nossa, está passando, curtindo a vida adoidado? De novo, eu acho que não. Falta aquele sentimento de comunidade, de saber que naquele exato momento, milhões de outras pessoas em suas casas estavam assistindo a mesma coisa que você. Estavam rindo das mesmas piadas, se emocionando com as mesmas cenas. A gente compartilhava essa experiência, mesmo sem se conhecer. No dia seguinte, na escola, o assunto era um só. Você viu o filme ontem? A sessão da tarde foi mais do que entretenimento. Foi um pilar da nossa cultura, um pedaço da nossa história, um tempo que não volta mais, mas que vive quentinho dentro de cada um de nós. Que teve o privilégio de vivê-lo. É uma memória que nos une, que nos conecta a uma época de mais inocência e menos preocupações. E hoje, quando a gente zapeia pelos canais ou rola o feed infinito do streaming, procurando algo para assistir, talvez o que a gente esteja buscando no fundo seja aquela sensação, a sensação de se jogar no sofá depois da escola, com o coração aberto para a próxima aventura que a sessão da tarde nos traria. Se essa viagem no tempo mexeu com você, se te trouxe um sorriso no rosto e um calor no peito, faça parte da nossa comunidade. Se inscreva no canal para não perder nenhuma das nossas próximas jornadas. Pela nostalgia, ouvir porque recordar é viver. E viver essas memórias juntos é ainda melhor. Muito obrigado por assistir. A gente se vê no próximo vídeo.